Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Marcos. Sou casado com a Marina, que está ali na música. Levanta a mão aí, amor. Amém. E é uma alegria muito grande poder partilhar com vocês da palavra de Deus. Por isso eu quero convidá-los a pegar comigo a sua palavra no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 6. Quem trouxe a Bíblia, levante para mim vê-la. Misericórdia. Fala para o seu irmão assim: semana que vem, quando perguntar da Bíblia, todos nós vamos levantar a nossa palavra. Fala para ele aí. Ô Marcos, diz que ali na lojinha, ali, né? Diz que tem Bíblia para vender. Ó. Conta esse segredo para quem está do seu lado. Ó, tem Bíblia ali para vender, meu irmão. Deuteronômio, capítulo 6. A partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 até o versículo 9. E o tema proposto para nós nessa noite é amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o quê? De todo o quê? Amar a Deus de todo o coração. O convite nessa noite é para que eu e você possamos amar a Deus de todo o nosso coração. E a pergunta que nós fazemos para nós é: será que eu tenho amado a Deus de todo o coração? Porque Deus, Ele ama a mim e Ele ama a você com todo o amor que Ele tem de Pai. Deus ama você de forma pessoal, direta no teu coração, conhece profundamente você. E o amor de Deus que Ele tem por você, o amor de Pai que Ele tem para você, é o mesmo amor que Ele tem por esse irmão que está do seu lado. Porque o amor é inesgotável da parte de Deus. Todo amor que Deus me ama, Ele também ama você. E eu e você, a partir desse amor, a partir deste mandamento, nós somos chamados também a amar a Deus de todo o coração. E o texto vai dizer assim em Deuteronômio capítulo 6: eis as ordens, as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor, vosso Deus, Moisés, já de idade avançada, ele vai preparar um sucessor. E esse sucessor é Josué. Josué então, com aquela população mais nova, mais jovem, que nasceu durante esse percurso, caminhando ao longo do deserto, é quem vai tomar posse da terra prometida. E quando nós olhamos aqui para o livro de Deuteronômio, nós percebemos que existe um propósito. E o propósito é exatamente lembrar o povo de Israel as instruções que Deus havia feito e enfatizar a grande necessidade de obedecer e manter uma aliança com Deus. Porque quando Deus ele faz uma aliança comigo e faz uma aliança com você, Ele não volta atrás. Deus é fiel cumpridor de suas promessas. Portanto, eu e você também precisamos ser fiéis na aliança, no compromisso que nós fazemos com Deus. E é interessante, porque quando nós olhamos aqui para esse texto do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, que nós acabamos de ler, Moisés ele vai então recapitular todo o ensinamento que foi feito ali, durante esse percurso, os mandamentos, os preceitos. E aí eu queria que você entendesse que o Deuteronômio é dividido em sermões, ensinamentos de Moisés durante apenas um dia. Ou seja, ele vai recapitular todos os mandamentos, preceitos do Senhor para aquele povo que agora está indo entrar na terra prometida. Por isso Deus vai dizer: vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil e espaçosa, porque eu prometi aos vossos pais, a Abraão, Isaque, Jacó. Porém, vocês precisam permanecer fiéis a mim, às minhas leis, aos meus mandamentos, para que vocês não caiam em tentação quando entrarem na terra prometida, porque lá viviam os pagãos.
eles cultuavam vários deuses, eles viviam na idolatria. Então Deus vai dizer: existe um único Deus, eu sou o Senhor sem rival, e é a mim que vocês precisam amar, e não simplesmente amar de qualquer jeito, mas amar de todo o coração, de toda a alma e com toda a minha força. Diga para o seu irmão: de todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. E é muito bonito porque quando nós olhamos para a estrutura do livro de Deuteronômio, a primeira parte, e é dividida em 3 partes a estrutura, dentre tantas divisões dessa estrutura, uma das mais simples é dividida em 3 partes. E a primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 4. A segunda parte vai do capítulo 5 ao capítulo 28. E a terceira parte do capítulo 29 ao capítulo 30. E a conclusão de Deuteronômio está no capítulo 31 ao capítulo 34, aonde Moisés vai dar as últimas recomendações. Ele vai passar o comando para Josué, ele vai fazer o seu hino, o seu cântico, e aí ele vai morrer. E o que chama a atenção é a segunda parte, porque a primeira, segunda, terceira são discursos de Moisés. E no segundo discurso de Moisés, que é a segunda parte do livro de Deuteronômio, está esse texto que nós acabamos de ler. E na segunda parte, Moisés então vai narrar para o povo o que? Os 10 mandamentos que foi recebido no Sinai. E aqui ele vai fazer uma explanação sobre os mandamentos em torno da Shema, que significa, da tradução hebraica, escuta Israel. Diga para o seu irmão: Shema, que significa o quê? Escuta Israel. E aqui então ele vai estender um apelo para os israelitas para permanecerem fiéis ao Senhor, e apesar de toda a tentação que virá na terra prometida, permanecerem amando a Deus de todo o coração, de todas as tuas almas e de todas as forças. E aí nós entramos agora no capítulo 6, no versículo 1, aonde o texto vai dizer assim, se vocês puderem ir colocando no telão também, tá? Eu vou falando o versículo aqui, vocês vão mantendo aí se for possível. No versículo 1 vai dizer assim: eis as ordenações, as leis, os preceitos que o Senhor vosso Deus me ordenou ensinar-vos, a fim de que pratiqueis na terra onde ides entrar para tomar posse dela. Eis as leis, os mandamentos e os preceitos. E eu já fiz uma introdução dizendo quais são essas leis, porque quando nós olhamos para o capítulo 5 de Deuteronômio, nós vamos ver aqui a apresentação e a renovação da aliança entre Deus e o povo, aonde Moisés vai reiterar os 10 mandamentos. E aí eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado: fala para mim, de 1 a 10, os 10 mandamentos em ordem, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Fala para ele, fala os 10 mandamentos para mim. Aí o irmão pensa assim: você tá de brincadeira, né, Marcão? Os 3 primeiros mandamentos são relacionados entre nós a Deus, e os outros 7 é entre nós e os irmãos. Qual é o primeiro? Fala bem alto. Segundo, terceiro, guardar. Quarto, honrar. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra. Sétimo, não roubar. Oitavo, não levantar falso. Nono, não desejar a mulher. Fala para quem está do seu lado, o homem também. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos que eu e você somos chamados a viver no dia a dia da nossa vida. E é os 10 mandamentos vivido
que nós vamos estar amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e ali vamos estar lutando, combatendo contra toda a idolatria, contra tudo aquilo que quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. E o texto continua no versículo 2: assim, ou seja, obedecendo esses mandamentos que eu acabei de falar para vocês aqui acima, temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho, o teu neto, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Pergunta para o fiotão aí: você quer ter dias prolongados, meu irmão? Vive os mandamentos e os preceitos do Senhor, amém? Perceba que existe uma ordem de cumprir os mandamentos, e logo em seguida vem uma promessa, porque Deus é bom demais, e Ele não vai pedir nada para mim, para você, que não seja possível de se cumprir. Se Ele está chamando a minha atenção e a sua atenção para viver os mandamentos, é porque nós podemos. E Ele mesmo vai dizer mais abaixo que estes mandamentos Ele ia gravar no meu e no seu coração. E nós sabemos que com a vinda de Jesus Cristo, com o derramamento do Espírito Santo, nós não vivemos uma lei mais pelas nossas próprias forças, mas o próprio Espírito Santo é aquele que age em nós para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Por isso não se assuste, não se desespere, porque ao viver os mandamentos, você não vai viver sozinho, mas você vai vivê-los pela ajuda, pela força, pelo direcionamento, pela convicção que o Espírito Santo dará no teu coração, amém? E é muito interessante esse versículo, nós acabamos de ler, porque aqui está dizendo que os mandamentos que nós vamos observar, nós precisamos observar nós, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E olha que bonito isso. Semana passada, eu e a minha esposa tivemos a graça de aqui na paróquia partilhar com os pais dos catequizanos que vão receber a primeira comunhão. E o convite era para nós falarmos a respeito do céu, a verdadeira herança que um pai e uma mãe pode deixar para o filho. E é exatamente isso que a palavra de Deus convida a mim e a você que é pai, a você que é mãe, a viver os mandamentos, mas não viver somente para nós, mas passar os mandamentos também para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. E é muito bonito porque quando nós olhamos para o catecismo da Igreja Católica, no número 22, 23, a igreja que é mãe, que é sábia, vai dizer assim: os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Olha que lindo, você papai, você mamãe, é o primeiro responsável pela educação dos teus filhos. Não é a catequista, não é a professora, não é o vizinho, não é a avó, não é o vô, mas é você que é pai, é você que é mãe. Você é o primeiro responsável. E quando nós olhamos para o versículo 6 ao versículo 9, nós vamos perceber a palavra de Deus mostrando novamente a obrigação que os pais têm de ensinar os mandamentos aos seus filhos, em casa, dormindo, andando, quando levanta, em todos os momentos. E ali você escutou que ele dizia gravado nos umbrais. E existia um aspecto cultural na época do povo israelita, que era o que? A famosa mezuzá. Diga para o irmão aí, mezuzá. Misericórdia, Marcão, o que é isso? Era onde eram escritos os mandamentos, eram pequenos pergaminhos que eram pendurados nos umbrais das casas, para que a criança pudesse ali decorar e viver os mandamentos e os preceitos do Senhor, e viver na presença de Deus. Porque quando eu e você assumimos os mandamentos de Deus para a nossa vida, não tenha dúvida, nesse momento você está entrando em profunda intimidade com Deus. E aí, eu e você precisamos olhar para a nossa vida, principalmente você que está aqui, pai e mãe, e assumir a responsabilidade de ensinar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, a sua casa, aonde você estiver, a transmitir a fé, a importância da palavra de Deus. Nós que somos católicos, transmitir esta fé católica, transmitir a importância de ser igreja, de ser comunidade, de estar inserido numa comunidade.
porque nós somos chamados a viver esta verdade em unidade. E que bom que você está aqui, e que bom que Deus está tocando o teu coração, porque muito mais do que falar é viver e transmitir a fé dentro de casa com as nossas ações, com as nossas atitudes. Diga para quem está ao seu lado: Deus está chamando você a viver algo novo na tua vida. Versículo 3: Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejais feliz. Tu, ó Israel, vai se dedicar para cumprir esses mandamentos com o objetivo de ser feliz. Você quer ser feliz, sim ou não? Ah, não parece não. Quer ser feliz, sim ou não? Então aplica os mandamentos. Seja fiel a Deus, seja obediente a Deus, lute pela santidade para viver os mandamentos, para fazer a vontade de Deus na sua vida. Assim você será feliz, assim você vai ser multiplicado copiosamente na terra que mana leite e mel. Diz aqui no versículo 3: como prometeu o Senhor ao Deus de teus pais. É chamado eu e você nessa noite a viver a fidelidade com Deus. E a minha fidelidade não é simplesmente aqui na igreja, mas é quando eu estou sozinho no meu quarto, quando eu estou sozinho no trânsito, quando eu estou andando pela rua, quando ninguém está vendo e eu estou com o meu celular na mão, quando eu estou entrando na internet, quando a língua coça para falar mal de uma pessoa, para fazer uma fofoca. A fidelidade com Deus é não denigrir a imagem do outro, não levantar falso testemunho. Nós precisamos obedecer os mandamentos, nós somos chamados. Por isso, no versículo 4, vai dizer assim: ouve, ó Israel. E aqui é interessante o conceito que eu já falei para vocês da Shema, que significa ouve. E olha só que bonito, porque esse ouve se refere a um comando de escuta, mas ao mesmo tempo de obediência a Deus. É isso que o autor está dizendo. Ouve, ó Israel, escuta, presta atenção, mas obedeça. E é muito interessante porque quando nós olhamos aqui para o verbo ouvir, que aparece aqui nesse texto de Deuteronômio, ouvir significa perceber o som, ter o poder de perceber um som através do sentido auditivo. Ouvir é prestar atenção, é escutar, ouvir e geralmente responder em conformidade. Ouvir é escutar, ouvir com intenção. Eu e você precisamos ouvir, obedecer e ter a reta intenção de fazer a vontade de Deus. E quando eu digo fazer a vontade de Deus, não me vem outra pessoa. É claro que Abraão foi aquele que obedeceu, que foi fiel, que teve fé. Mas quando eu falo de obediência, automaticamente me vem Nossa Senhora. Vamos aplaudir a Virgem Maria? Porque Nossa Senhora, ela foi feliz na sua vida, no seu chamado, não porque carregou Jesus no ventre, você sabe, não porque amamentou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas porque em tudo na sua vida, ela soube fazer em primeiro lugar a vontade de Deus. Você quer ser feliz na sua vida? Quer viver uma vida de felicidade? Faça em primeiro lugar na sua vida a vontade de Deus. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E o texto bíblico continua dizendo: ouve, ó Israel. Ouve o que, Israel? O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro. Por isso em Isaías 45, a palavra de Deus vai dizer, o profeta vai dizer, é Deus falando através de Isaías: eu sou o Senhor sem rival, não existe outro Deus além de mim.
Nós não servimos um Deus de pedra, de papel, de barro, mas nós servimos um Deus vivo, que caminha no meio de nós, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se vestiu de carne, que vivo Ele reina para sempre, porque Ele ressuscitou. Vamos aplaudir o nosso Deus, o nosso Senhor, caminha conosco, o Deus verdadeiro, o Deus vitorioso. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós obedecemos, esse é o Deus que nós adoramos, não é outro Deus. E por que que Deus está chamando a atenção a isso? Eu dizia para você no começo que o povo ia para a terra prometida, e lá o povo vivia na idolatria. Marcão, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Isso é idolatria. A igreja nos ensina 3 tipos de culto. O culto de dulia, que é a veneração que nós prestamos aos santos. Hiperdulia, que é o culto prestado a Maria. E latria, que é o culto de adoração, que é único, exclusivo para Deus. Por isso, você ter uma imagem na sua casa, você não é um idólatra. Você ter um crucifixo na sua casa, no umbral da sua casa, não é idolatria. Idolatria é você colocar algo no lugar que só Deus pode estar. Portanto, ídolo é aquele que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Se o teu marido está no lugar de Deus, ele é um ídolo, e você é um idólatra. Se o seu namorado, a sua namorada está ocupando o lugar de Deus na sua vida, você deixa de buscar a Deus, está deixando de rezar, está deixando de ir à Santa Missa, não se confessa mais, não comunga mais por causa do namoro. Esse seu namoro está sendo uma idolatria na sua vida, porque está ocupando o lugar que é exclusivo de Deus. E isso vale em todas as áreas da nossa vida. Diga para quem está do seu lado: agora a casa caiu para o seu lado, meu irmão. Nós já estamos finalizando, e o versículo 5 vai dizer: amarás o Senhor teu Deus. Ao dizer amarás, existe aqui, irmãos, um comando, existe aqui uma ordem, para que nós possamos exercer uma ação. E qual é a ação? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as minhas forças. E é interessante que coração, quando nós falamos coração, você logo coloca a mão aqui, não é verdade? Mas o coração é um órgão, é um músculo que bombeia sangue. Todas as vezes que a palavra de Deus se refere a coração, ela está dizendo a vida, as nossas vontades, emoções, pensamentos. É aquilo que é certo e errado que está na nossa consciência. Quando a palavra de Deus diz alma, ela está se referindo à pessoa, a ser humano, à vida. É uma condição de dar vida, de estar vivo ou de estar morto. E portanto, irmãos, quando nós lemos aqui coração e alma, é uma coisa só. São as minhas vontades, os meus desejos, os meus pensamentos. E tudo isso, todo o meu ser deve estar voltado para Deus. E a minha força é minha força, sim, a minha força física, mas a minha força mental também. Eu preciso voltar todas as minhas forças físicas, toda a minha força mental, para amar a Deus de todo o coração. Esse é o chamado para mim e para você, de modo que no Novo Testamento Jesus vai dizer que este é o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. E em Marcos e em Mateus ele vai repetir esse versículo: com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Esse é o chamado ao amor. Eu e você, assim como Deus chamou o povo de Israel para amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, Ele também chama a mim e a você a amá-lo de todo o nosso coração, de maneira semelhante a isso que o povo na antiguidade vivia, mas com todas as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, tudo aquilo que eu sou, todo o meu ser voltado para Deus. Não tenha medo
de amar a Deus de todo o teu coração. Não tenha medo de permitir que Deus seja o centro da tua vida. Ele fez uma promessa, e o povo, na fidelidade, alcançou a terra prometida. Quando eu e você não temos medo de perder para ganhar o Senhor, na verdade nós não estamos perdendo, mas na verdade nós estamos ganhando, porque Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa pedra preciosa, Ele é aquele que Jesus vai dizer que quem encontrou, vende tudo para adquirir, porque é a maior pedra preciosa. E eu quero convidar você, nessa noite, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, mesmo se é difícil, mesmo se você tem que lutar, lute, mas entregue a tua vida inteiramente para o Senhor, porque Ele é a nossa pedra preciosa, Ele é o nosso Deus, e é a Ele que nós queremos servir, entregar a nossa vida. Vai preparando o teu coração para recebê-lo. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhe para Ele e canta. Quero te louvar, Rasga o teu coração, rasga. te engrandecer, Deixa Ele ser Deus, deixa Ele ser o Deus da tua vida. e proclamar tua vitória Proclama. em mim. Diga isso. Ser todo teu, É de todo o coração, de toda a alma, com toda a força. é o meu prazer. Declare a Ele. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero, Não Senhor. quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas. Quero que sejas o centro, Senhor. Diga a Ele. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Eu quero pedir para você ficar bem à vontade. Se você quiser sentar, sente. Se quiser ficar ajoelhado, fique. Mas hoje é a noite de rasgar o coração. Hoje é a noite de reconhecer. E nós precisamos, irmãos, ter a coragem, com toda a nossa força física, de vencer os obstáculos, de vencer as barreiras, de vencer os medos e assumir a Ele, assumir o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Porque quantas vezes Ele não tem sido o Senhor da nossa vida, quantas vezes Ele não tem ocupado o centro, quantas coisas, pessoas, lugares, situações têm sido o centro da nossa vida, mas não o Senhor. E eu quero convidar você a assumir isso, a ter a humildade de dizer para Ele: Senhor, você ainda não é o centro da minha vida, porque eu tenho gastado mais tempo nas redes sociais do que contigo, na tua presença, na tua palavra. Eu não tenho pensado em ti a todo momento, mas só na dor, só na necessidade. Mas hoje eu quero me comprometer, Senhor,
porque eu sei que o Senhor, todas as vezes que o povo se arrependeu e clamou por ti, a tua misericórdia foi manifestada. Deus não está aqui nessa noite te julgando, nem te condenando, mas Ele quer que você ame Ele de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Por isso, seja corajoso, corajosa, seja valente, guerreira, seja sentinela, como nós cantávamos no início, e sai do teu lugar. Você que precisa assumi-lo de fato, centro da tua vida, porque a aliança que Ele fez com você é eterna, Ele não volta atrás. A aliança que Ele fez com você, Ele não vai voltar atrás. A promessa que Ele fez para você, Ele não vai voltar atrás, mas Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele continua fiel até quando nós somos infiéis. Vem aqui rasgar o teu coração no altar, na presença dEle. Rasga o teu coração e diga: Senhor, eu sei que o teu Espírito gravou no meu peito as leis, os mandamentos, e eu quero te seguir. Eu quero que tu sejas o centro. Eu quero estar na tua presença. Eu quero derramar o meu coração. Eu quero que você supre as minhas necessidades, supre o meu vazio, cure a minha angústia. Eu estou aqui, Senhor. Vem, filho, vem, filha. Você que está aí fora, vem, vem. Você que buscou em tantas coisas, lugares, pessoas, situações, na bebida, nas drogas, no sexo, na pornografia, nos vícios, vem, vem. Ele é o centro, Ele é o centro. Canta, declare, diga: quero te louvar, Senhor. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Olhe para o Senhor e vai entregando a tua vida, vai entregando o teu coração. Entrega todo o teu coração, entrega a tua alma, entrega todo o teu ser, a tua vontade, o teu desejo. Sim, Pai amado, Pai querido, Pai amoroso, Pai de misericórdia, é nessa noite que nós te adoramos. É nessa noite que nós nos colocamos na tua presença para reconhecê-lo como único e verdadeiro, digno de todo louvor, de toda honra. Nós reconhecemos nesta noite que tu és o nosso Criador e sustentador, e nós nos humilhamos na presença do teu Filho muito bem amado, Jesus Cristo, diante desta grandeza e desta bondade. Por isso, Senhor, nós te pedimos, olhe para cada um de nós,
Olhe para os nossos corações feridos, para os nossos corações cansados. Você que está assim, com o coração ferido, cansado, com uma dor inexplicável no teu peito, um sentimento que não tem explicação, vem se derramar na presença do Senhor. Derrame aqui a tua dor, a dor do teu coração, porque nós sabemos, Pai, nós sabemos, Senhor, que muitas vezes o nosso coração se encontra contaminado pelo mundo, contaminado pelo pecado, contaminado pelas dores, pelas preocupações desta terra. Por isso nós te pedimos, cura os nossos corações, restaura os nossos corações, Senhor. É o que nós estamos clamando nessa noite, que os nossos corações possam estar inteiros e prontos para te amar com fervor, com devoção. Toca os nossos corações, liberta os nossos corações, derrama a tua graça sobre nós, derrama a unção do teu Espírito sobre nós, para que os nossos corações sejam purificados de toda a impureza e enche-nos com teu amor incondicional. Capacita-nos a amar-te com todo o nosso coração, para que a cada batida do nosso coração seja uma expressão do teu amor por nós e do nosso amor por ti. Toca os nossos corações. Além disso, Senhor, nós clamamos, nós pedimos, Senhor, cura a nossa alma, cura o nosso espírito, para que nós possamos estar completamente rendidos a ti, Senhor, a tua vontade, que a nossa alma possa ansiar por ti, ó Senhor, que o nosso espírito seja fortalecido pela tua presença neste altar. Fortalece a nossa alma, o nosso espírito, dai-nos uma convicção de podermos te buscar a cada momento, a cada dia, em todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos a amar-te mais, com toda a nossa força. Capacita-nos, Senhor, a te servir com zelo, com vigor, que cada ação nossa possa ser impulsionada pelo teu amor, Senhor. Nós estamos nessa noite, nos rendemos a ti, para te glorificar, Senhor, porque tu és o único Deus, tu és o único Senhor. Capacita-nos, Senhor, para que nós possamos transmitir esse amor que nós experimentamos aqui, para toda a nossa casa, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, aonde quer que estejamos, no nosso trabalho, nas ruas, em todos os lugares, Senhor, porque é impossível experimentar este teu amor e não transbordar desta graça, não ser testemunha. Aceita a nossa vida, Jesus, aceita. Olha para Ele, diga para Ele que você quer amar Ele mais do que você ama você mesmo. Diga isso a Ele: eu quero te amar, Senhor, mais do que mim, mais do que os meus, mais do que a minha casa, a minha família. Eu quero te amar mais que o meu trabalho. Eu quero te amar mais do que a minha diversão, do que o meu final de semana. Eu quero te amar mais que tudo. Olhe para o Senhor, cante, diga isso, que você quer amá-lo. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há. Não se segure no seu lugar. Você que não veio aqui ainda, vem aqui. Diga isso a Ele. Você quer amá-lo, você quer dar a sua vida. Eis o teu Deus, o teu Senhor, tua pedra preciosa. Amar-te mais que a mim mesmo,
amar-te mais. Você que não tem conseguido ser fiel, você que tem caído constantemente, apresente a tua vida, apresente o teu coração. Que aos mais queridos, Ele é a tua força. Ame e dar a vida só por ti.